Gente, recentemente, no que eu digo recentemente é ontem, tá? Ontem eu terminei de assistir Arcane, tá? Segunda temporada, e tá muito boa, absurdamente boa. Eu não tô sendo pago pra falar isso, tá? Ficou muito boa a animação de Arcane. Eu não gosto de LoL, mas Arcane é muito bom e vale a pena. Quem não tiver assistido, recomendo bastante. E hoje, pegando nessa pegada, assim, acabei de terminar, terminar o Arcane, então fiquei com vontade, assim, de ver alguma coisa a ver com adaptação de videogame. Então a gente tá aqui com um vídeo do Grifo hoje, como não adaptar um videogame. E vamos que vamos, tem bastante opções, né, que a gente pode levar em consideração aí de adaptações ruins dos videogames. Mas agora começou a ter adaptações boas, né, do Sonic é muito legal, Arcane é muito bom. Então assim, dá pra gente começar a ter uma certa dúvida se o negócio vai ficar bom ou não, né. Também gostei de Mario, apesar de dublado ser melhor, né, do que legendado, porque legendado eles colocaram, foi o Chris Pratt, nada a ver, né. Mas vamos que vamos assistir aqui. Como não adaptar um videogame do canal do Grifo. Vou botar aqui na tela. Esse vídeo saiu quando eu tava em viagem, eu não assisti ainda. Eu tava esperando pra poder ver aqui com vocês, saiu 8 dias atrás, né. Deixa eu já comentar aqui. Como não adaptar um videogame. O que eu comento? Adaptação de Hollow Knight sai antes de Silksong? É uma pergunta, mano. Show de bola, boa pergunta. Quem estiver vendo aí, comenta alguma coisa também, faz uma pergunta aí, ou fala alguma coisa dos videogames e dá aquele like pra dar aquela forcinha. Se você não é inscrito, se inscreve aí, que vamos, vambora. Vamos assistir como não adaptar um videogame. Bora. Videogames e filmes. O que essas duas coisas têm em comum? Talvez você diga que são duas das formas de arte contemporânea mais populares da atualidade. São as mídias que têm maior poder de influenciar e engajar as suas audiências. Mas o que eu acho que videogames e filmes têm mais em comum é que eles se odeiam. Se você jogou videogame lá pros anos 2000, você provavelmente já entrou em contato com algum jogo de filme. Mas quando a gente tá falando jogo de filme, provavelmente ele deve estar falando do quê? Deve estar falando de Mortal Kombat, né? Apesar de... Não vou falar pra vocês que é bom a Mortal Kombat, mas eu assisti quando eu era criança e eu achei legal, tá? Hoje em dia, se eu assistisse, provavelmente eu ia achar ruim. E teve a nova adaptação aí também de Mortal Kombat que foi meio zoada, né? Teve a adaptação de Resident Evil, não teve uma que prestou até hoje. Então, assim, a maioria é uma merda. Falando de filmes, de jogos, você provavelmente sabe que as coisas eram bem mais feias. Por muito tempo, desde o primeiro... Mano, eu acho que aquilo ali que ele mostrou é o Bowser. É o Bowser do filme do Mario, que é live action. Putz, velho. jogo que foi o Super Mario de 93, Nossa parecia senhora. que todo filme que tentava adaptar um jogo tava fadado Nossa, Assassin's Creed é ruim também, viu? a ser ruim. Porque na maioria das vezes, esses filmes nem sequer tentavam se manter fiéis ao material original, enquanto se recusavam a levar a produção do filme como algo sério. Street Parecia Fighter, muito que eles eram feitos com o simples intuito de ganhar dinheiro em cima de um audiência. Tomb Raider também, eu lembro. Nossa, aí eu assisti tudo. Ao invés de só tentar, sei lá, fazer... Que teve Hitman, Hitman eu não cheguei a assistir, não. Então já não era segredo pra ninguém que fazer um filme sobre um videogame, por mais que pareça uma... Ah, isso eu lembro de ver, mano. Eu fiquei com vontade de assistir isso aí na época, mas ainda bem que eu não vi que foi uma merda, né? Estatisticamente... É Warcraft? Não dá certo. Mas isso é um pensamento do passado. Porque a verdade é que nos últimos anos a gente tem visto sucesso atrás de sucesso. Sonic, Arcane. As adaptações de videogame. Teve o filme do Mario, que... Mario foi bom. Ok, mas bom. É bem divertido. Mas bom é dublado, tá? E respeita o material original, apesar de que o Mario é o Chris Pratt. Tá vendo? Foi exatamente o que eu falei antes do vídeo, mano. Nem fudendo. Mano, nem fudendo. Eu falei isso, cara. Eu não sei até agora. A mesma coisa é verdade com os filmes do Sonic também. Sem falar da série de The Last of Us, que foi... Nossa, muito boa. Incrível. A série de Fallout. Sensacional. Não cheguei a assistir. Infelizmente eu não cheguei a assistir, gente. Fallout eu quero ver ainda, mas ainda não vi. Eu genuinamente acredito que Arcane vai acabar sendo uma das melhores obras de ficção já... Cara, e eu vou falar, essa segunda temporada ela é muito melhor do que a primeira. A primeira já é muito boa, mas a segunda... Puta que pariu! Acabou minha monetização. Feitas na história. E é claro que por causa desse sucesso todo, os engravatados perceberam que uma parceria com o mercado de games poderia trazer muito mais dinheiro pro cinema. E é por isso que a gente tá tendo aí o filme do Minecraft. Ah, não, aí... Cara, esse daí...
É que podia ser tão bom, entendeu? Não precisava ser live action, podia ser animação. Mas é porque talvez a gente não é o público-alvo. Vi o vídeo do Gaveta, eu acabei pensando um pouco, gente. Porque o Gaveta fala que do filme do Minecraft, assim, você deve ter achado tosco, mas talvez você não seja o público-alvo. Eu realmente acho que a gente não seja o público-alvo, a gente que jogou Minecraft a vida inteira. Eu acho que o Minecraft, o público-alvo desse filme, ele é infantil, entendeu? É a criançada. E bom pra trazer a criançada pro jogo, entendeu? A gente já tá no jogo, a gente não precisa ser trazido pro jogo. Então, pro jogo ter o maior sucesso, é bom ele ser mostrado pra mais gente, né? Mais crianças. Ou as outras milhares de outras adaptações God of War. Ah, é verdade, tinha falado da série de God of War. Until Dawn. Falou do filme, sim. Tinha falado também que ia ter o Horizon, mas o Horizon foi pra trás, né? e séries que estão sendo anunciadas Ghost of Tsushima. baseadas Foda. em videogame. O que, pra ser sincero, é algo bem inteligente de qualquer forma. Porque eu não sei vocês, mas independente do Zelda live action que foi anunciado Legend of Zelda live action filme. Tá em desenvolvimento pela Nintendo e o diretor de Maze Runner. aí, acabar sendo bom ou ruim, eu vou no cinema pra ver. Eu acho que tá claro que algo fundamentalmente mudou na forma como não só o público geral olha pras adaptações, pros filmes de videogames, mas também em como que eles estão sendo produzidos. E eu acho que é natural assumir que essa mudança que tá acontecendo é que agora as adaptações estão mais fiéis aos jogos. Mas eu não acho que é bem Não é assim, porque Arcane não é bem fiel, né? E na verdade, eu acho que a razão pela qual tem tantas adaptações ultimamente Nossa, Cyberpunk. Puta que pariu. Nossa, esse anime de Cyberpunk não tem condição, gente. Nossa, é muito bom. Caraca. Tipo assim, vamos falar. The Witcher, a série de The Witcher, ela é boa? É uma série ok, tá? Mas a animação contando a história do Vesemir, cara, nossa, que bagulho absurdo, velho. certo de videogames é quase o oposto disso. Tem uma pergunta que eu quero tentar responder com esse vídeo, que é: o que exatamente faz uma adaptação de um jogo ser boa ou ruim? E eu acho que para responder essa pergunta, a gente primeiro precisa entender por que adaptar um jogo é tão difícil. Primeiro que adaptar um conteúdo que tá numa forma de arte para outra já é bem difícil. Quando você lê um livro, por exemplo, a história, o mundo, os personagens que são descritos ali são elementos que dependem muito da imaginação e da interpretação da pessoa que tá lendo, para que elas tomem uma forma. Então, quando a gente vê uma série ou um filme que adapta um livro, tem muitos elementos naquela obra que simplesmente não vão transferir muito bem na adaptação. O mesmo é verdade para videogames. É muito difícil você pegar a narrativa de um jogo e colocá-la para funcionar num filme ou numa série. O que eu sei que isso talvez soe um pouco estranho, considerando a quantidade de jogo cinematográfico que tem por aí, tipo Hellblade, God of War ou até Red Dead Redemption 2, ou até mesmo Uncharted, que teve uma adaptação recentemente. Para esses jogos, você provavelmente assumiria que Gente, a adaptação não é tão ruim, tá? Ela é isso que eu posso falar do Uncharted. Parece um filme aleatório, gente. Não parece ser Uncharted. É só pegar a história, a narrativa, os personagens e copiar e colar num filme ou em vários episódios de uma série. Dessa forma, você tá sendo fiel ao material original, mas isso não quer dizer que você fez um bom filme e muito menos uma boa adaptação de um jogo. A coisa principal que difere os videogames de qualquer outra mídia é justamente a sua natureza interativa. E muito do que funciona num jogo só funciona tão bem ali por causa da interação do jogador. Afinal, é você que tá ali controlando o protagonista, literalmente fazendo a história acontecer, enquanto num filme você tá só assistindo e passivamente experienciando a narrativa. Muitos aspectos cruciais do que fazia aquele jogo ser tão bom, como a gameplay, a progressão do seu personagem e principalmente a estrutura da narrativa, simplesmente não vão poder ser bem exploradas num filme. Então acho que você diferente, é uma adaptação, né? A cópia mais fiel possível de um jogo para um filme é basicamente garantir que a narrativa da adaptação vai ser pior do que a do original, porque o original tinha a capacidade de se aproveitar de todas as qualidades do formato de videogame, da mídia de videogame, enquanto uma adaptação nunca vai conseguir. Então adaptar um videogame para um filme é muito difícil porque você precisa fazer mudanças para que ela funcione na sua respectiva mídia. Mas a parada é que às vezes essas mudanças acabam divergindo
demais do material original. E eu acho que muitas das razões pela qual a maioria das adaptações de jogos falham são justamente por causa dessas mudanças que são feitas. Principalmente porque as pessoas produzindo aquela adaptação não se esforçam para sequer entender o que fez aquele jogo ser tão impactante e não tratam o material original com o respeito devido. E é por isso que tem muitas adaptações de jogos ao longo dos anos que acabaram sendo não só versões completamente Filme do Max Payne, Far Cry, esse é o do Far Cry, que porra é essa? Jogos originais, como também são só filmes ruins. Os filmes de Resident Evil, o filme de Street Fighter, de Hitman, de Doom, de Borderlands, de Uncharted, Monster Hunter e até mesmo o maldito filme do Mario de 93, todos eles parecem uma ideia de filme que um executivo teve naquela hora e aí os produtores só resolveram colocar um skin de jogo por cima pra ganhar dinheiro. É assim que a gente acabou com tantas adaptações. Nossa, o Uncharted é 100% isso, cara. Você vê que não é Uncharted, pode ser qualquer coisa, velho. Com personagens descaracterizados, mudanças pros personagens e pro mundo que não fazem sentido, narrativas que falham em explorar o mínimo do que fazia aquele jogo ser tão querido e filmes fundamentalmente sem inspiração. Com exceção de duas coisas. Aquela uma cena em primeira pessoa de Doom, que realmente é muito da hora, e o Raul Julia como Bison no filme do Street Fighter. For you, the day Bison graced your village was the most important day of your life. But for me, it was Tuesday. Então eu acho que para que uma adaptação de um jogo seja boa, você precisa ser fiel ao original até um certo ponto. Porque, Porra de cena foi aquela, mano. Inevitavelmente, você vai precisar fazer mudanças. E eu acredito que para que essas mudanças sejam feitas da melhor forma possível, você precisa ter um certo desapego ao material original. Cara, e Arcane, nossa, Arcane é uma obra de arte muito forte, cara. Nossa senhora. O bagulho vai ficando melhor a cada episódio, cara. Não tem como, é muito absurdo. Para analisar as melhores adaptações de jogos, você vai ver que nenhuma... Arcane, o que tem a ver com LoL? Porra nenhuma! The Last of Us, assim, ó, The Last of Us realmente seguiu mais ou menos a história, entendeu? Teve algumas coisas que mudou? Teve algumas coisas que mudou, mas é bem mais fiel do que os outros. Cyberpunk é um jogo no universo, é no universo do jogo, mas não é do jogo. Detetive Pikachu, eu não assisti, mas basicamente não tem nada a ver com Pokémon. Fallout também não cheguei a assistir, então não consigo opinar. Uma delas é 100% fiel à obra original. E por mais contraditório que esse pensamento realmente pareça ser, esse desapego é justamente o que as permite não só serem boas adaptações, mas também serem boas obras de arte. Vamos olhar, por exemplo, para série de The Last of Us. Mesmo que a série literalmente tenha cenas que são diretamente tiradas do jogo, é meio bizarro se você for olhar o lado a lado, ela entende que ela não pode só seguir a mesma estrutura narrativa, porque isso só não funcionaria no jogo. E tem emoções que o jogo consegue expressar de um jeito que a série teria que expressar de outra forma. Então o que a série de The Last of Us faz é basicamente adicionar e fazer mudanças para entregar uma história que funciona melhor do que o jogo funcionaria no contexto de um filme. Eu não sei se deu pra entender, mas eu vou explicar. Olha, por exemplo, o Bill e o Frank no jogo contra o Bill e o Frank na série. No jogo, a gente não aprende muito sobre o Bill. Eu, pelo menos, lembro dele só como, tipo, o amigo maluco que dá um carro pro Joe. Depois deles irem numa escola e matar um zumbi gigante. E o Frank nem sequer aparece no jogo. Ele literalmente é só citado numa cartinha que você nem precisa ler, na real. Enquanto a série dedica um episódio inteiro pra uma história de amor entre o Bill e o Frank, que contextualiza como que o mundo era antes do vírus. Parece o corpo dele, né? Não sei se foi isso que ele anotou ali. Joel, e também chegar no exato mesmo lugar que o Joel. Agora o Joel tem um carro. Outra mudança que eu achei muito eficaz foi eles fazerem questão de te explicar como que o fungo do jogo se espalha e te mostrar várias perspectivas ao redor do mundo, espelhando um bagulho que aconteceu em 2020, não sei se vocês sabem. Dessa forma, a série consegue pintar o vírus como algo muito mais real e bem mais assustador. A série também é muito menos violenta, tem muito menos ação, o que você naturalmente acharia algo ruim, já que o jogo tem bastante ação, sendo que você... O problema do jogo, do jogo, você precisa... Como é que vai adaptar? Você andando agachado com o Joe 95% do tempo. É foda, velho.
A adaptação ficou muito não boa. se lembra de The Last of Us por causa da ação, você se lembra de The Last of Us por causa dos personagens, da história que é contada. Então mesmo que a série siga a mesma estrutura que o jogo, mais ou menos, nas partes que teria muita ação e muitos zumbis, a gente na verdade tem mais oportunidades pra progressão dos personagens, como o Henry ou o Tommy. E assim, pra ser sincero, é meio estranho que a partir do episódio 5 a gente não vê quase nenhum infectado por ali, mas eu acho que essa mudança foi algo bom, porque de novo serve muito mais a proposta, o core do que fazia The Last of Us ser tão especial. Um outro jeito que esse desapego que eu tô falando sobre aparece em algumas outras adaptações é quando você pega um mundo que é um mundo de um jogo e faz uma história completamente nova, mudando algumas coisas pra encaixar num formato de série ou filme. Eu acho que os dois melhores exemplos disso são o anime de Cyberpunk e a série de Fallout. Tanto a série de Cyberpunk Nossa, quanto anime a série de Fallout Cyberpunk, fazem um pelo trabalho amor de literalmente, Deus. eu acho que perfeito de Obra de contextualizar arte, o cara. mundo que tá acontecendo aquilo ali. O que eu pelo menos acho que é uma forma de adaptação muito efetiva, porque daí tanto uma pessoa que já jogou todos os jogos da franquia e uma pessoa que literalmente nunca ouviu falar de nada de Fallout ou Cyberpunk vai conseguir ver a série e entender basicamente tudo, e gostar, e talvez até querer jogar um dos jogos. E tem uma outra adaptação de videogame que eu quero falar sobre um pouquinho. Eu tô falando, é claro, de... Nossa! Muitos de vocês talvez não saibam disso, mas... Calma, tem spoiler? Eu tô falando, é claro, de... Spoilers. Ah, ó. Gente, quem não tiver visto aí agora, vou colocar um timer na tela aí pra você pular e não pegar spoiler de Arcane, porque vale a pena, gente, vale a pena. Tá, então pula. Depois você volta nesse vídeo aqui e termina, tá? Muitos de vocês talvez não saibam disso, mas eu sou um ex-lowzeiro, ok? A lore dos Eu não personagens sou. de League of Legends é surpreendentemente profunda. A Riot já fez jogos muito bons ao redor da lore de League of Legends também. Tudo ao redor desse jogo é muito legal. Menos o jogo. Menos a desgraça do jogo. E eu acho que uma das coisas que a Riot mais acertou com Arcane é não ser tão fiel ao jogo e não ficar preso às limitações do que eles escreveram há muito tempo atrás. Os personagens de League of Legends são muito caricatos e são muito icônicos, sabe? E o que Arcane fez foi transformá-los em humanos, em personagens tridimensionais, com problemas, com falhas. Nenhum personagem é necessariamente um herói. Uma das melhores mudanças que teve foi a relação entre o Victor e o Jace, em que antes o Victor era só literalmente um vilão, eugenista, mas em Arcane a relação entre o Victor e o Jace é muito de opostos lados da mesma moeda, sabe? E a forma como ela vai evoluindo é bem complicada e muito bem feita. Dá ao Victor uma história 1000 vezes melhor do que a do League of Legends original, na minha humilde opinião. Claro que o que eu falei sobre agora não necessariamente é uma resposta definitiva para a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, o que faz uma adaptação ser boa ou ruim, mas eu acho que com essa reflexão que eu fiz, eu acho que fazer uma boa adaptação de videogame significa você ter esse certo desapego à obra original e escolhendo focar nos aspectos mais importantes, no core da narrativa ou qualquer outro aspecto que fazia aquele jogo ser tão digno de uma adaptação, e depois se aproveitar das qualidades de uma obra cinematográfica, fazendo mudanças aonde necessário, ou até mesmo criando narrativas completamente novas. Dessa forma, uma adaptação de jogo consegue dar uma experiência boa tanto para quem já é familiar com o material original, tanto para quem nunca ouviu falar do jogo. E sabe, eu também acho que tem outra coisa que é importante de se mencionar sobre essa mudança de perspectiva que as adaptações de jogos tiveram nos últimos anos, que é justamente que, antigamente, as adaptações de jogos não conseguiam entender o que fazia os jogos serem tão especiais, tão bons, porque elas eram feitas com a mentalidade de produtores que pensavam que as pessoas Filme que Hollywood, faziam né? videogames não faziam arte de verdade, ou não conseguiam Era fazer arte de verdade. sempre com o jeito de fazer filme de Hollywood. Eu só fazia de qualquer jeito ali e botava o nome do negócio. E a fantasia, a roupa, entendeu? Fala assim, nossa, olha lá. É do jogo, mas Então eles pensavam, não faz. deixa eu fazer melhor. Mas hoje em dia, as pessoas que trabalham nas produções de adaptações de videogames, produzindo esses filmes e séries, realmente conseguem entender o que faz um jogo ser tão bom, tão especial, talvez porque elas cresceram jogando videogames e elas têm um contato maior com isso. E eles querem não só homenagear essas obras que são tão importantes pra gente, mas também realizar a sua própria interpretação do que... Cara, gente, eu tenho que fazer um adendo aqui rapidão, uma coisa rápida. Que trilha sonora absurda dos vídeos do Grifo, né não? O cara pega Hollow Knight pra colocar de trilha sonora, vou fazer o quê? O que faz esses jogos serem tão especiais? É por isso que eu admito que eu tô, sim, um pouquinho esperançoso pro filme live action de Zelda, porque o diretor, ele realmente gosta muito de Zelda, dá pra ver na cara dele que adora essa franquia. E, sei lá, quem sabe, talvez os produtores do filme do Minecraft, que
eu realmente espero que seja decente, pelo menos, também tenham essa mesma mentalidade. De qualquer forma, eu espero muito que essa caralhada de adaptação de videogame que tá sendo anunciada aí, que nem a de Until Dawn, ou de Life is Strange, ou de God of War, de Ghost of Tsushima, não tentem só replicar o que o original fez num formato, numa mídia diferente, mas sim realmente tentar criar algo novo a partir do que fez o original ser tão bom. Muito obrigado, membros e membros gamers, por apoiarem o canal. Espero que vocês tenham gostado das pixel arts que eu fiz pra vocês também. E muito obrigado a você por assistir esse vídeo até o final. Até a próxima e se cuidem. Valeu, demais, Grifo. Tamo junto, cara. Se inscreve no canal. Aí, ó, gente. Gente, quem estiver terminando esse vídeo aqui agora, tá? Passa lá no canal do Grifo, mano. Eu recomendo muito, 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 muito. É o canal que eu gosto mais de assistir hoje em dia. Então sempre que sai um vídeo eu fico muito ansioso pra assistir. E compensa demais, cara. E o que ele falou aqui, eu concordo 100%, tá? Tanto que eu também dei minhas opiniões antes de começar e algumas até coincidiram com as que ele falou no vídeo. Teve muita coisa que eu ainda não assisti, que eu quero assistir, no caso Fallout, né? Mas sim, cara, compensa demais, entendeu? Algumas adaptações, e principalmente Arcane. Arcane eu tenho que vir aqui recomendar pra vocês. Arcane, eu vou falar também Cyberpunk, tá? Anime de Cyberpunk muito bom e a animação de The Witcher sensacional, tá? Recomendo esses três muito forte pra vocês, tá? Então quem não tiver assistido, assista porque vale a pena, tá? E é isso. Obrigadão aí a todo mundo que assistiu o vídeo. E deixa o like e comenta aí pra dar aquela forcinha, tá bom? Valeuzão, chat. Até a próxima.